TV Rio Branco, SBT Canal 8, a TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 23 de novembro de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Eu vou começar o programa de hoje entrevistando o Moisés Medeiros. Ele é especialista em reforma e desenvolvimento agrário, isso mesmo. E coordena, é coordenador técnico do programa Crédito e Instalação do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Muito bom dia. Obrigado, Muniz. Obrigado, TV Rio Branco, por esse espaço maravilhoso. E as famílias da Reforma Agrária agradecem pelas informações que aqui vão ser prestadas. Tá, você me falou agora em off que deve viajar hoje ou amanhã a Cruzeiro do Sul. É isso? Qual o objetivo da viagem? Exatamente. O objetivo da viagem é estar desenvolvendo as atividades do programa Crédito e Instalação, que é uma espécie de financiamento educativo que visa dar suporte às famílias. O Crédito e Instalação ele já vem sendo desenvolvido há muitos anos, Muniz. Ele é distribuído em algumas modalidades, são modalidades produtivas e modalidades na linha habitacional. Então, os municípios que compõem o Juruá, como é o caso ali de Manso Lima, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves, eles terão contratos a assinar com o INCRA para ter acesso a recursos desse programa Crédito e Instalação. Com esses recursos, as famílias vão poder fazer todo um trabalho de elaboração de projetos produtivos, seja ele na avicultura, na bovinocultura, ou seja, projetos também na linha da agricultura familiar, hortas, plantio de várias espécies de frutíferas. Eu sei. Né? Então, assim, é um programa bem dinâmico. Tá. Evidentemente que tem uma linha de crédito especial para isso. Isso. Subsidiada. Subsidiado pelo governo federal. As famílias têm, em média, acesso a R$ 16.600, distribuído em 3 modalidades. Quais? O apoio inicial é uma das modalidades que visa atender as famílias nas suas necessidades nutricionais, para que a família compre alimentação, compre equipamentos que podem ser como um freezer, um fogão, para poder estar trabalhando com esses alimentos. No valor de R$ 5.200. A família tem um desconto de 90% do valor que ela vai financiar. Então, dos R$ 5.200, ela vai pagar R$ 530, isso já incluindo um juro de 0,5% ao ano. Ou seja, 90% de desconto para serem pagos durante um prazo de 3 anos. Então, é algo, por isso que é chamado de financiamento educativo, porque ele visa fazer com que a família trabalhe com pequenos valores, mas tenha um desconto fantástico. A segunda modalidade, que é o fomento, no valor de R$ 5.000, aliás, o fomento R$ 6.400, ele tem um desconto de 80% dos seus valores, e o fomento mulher, que é na linha produtiva também, o valor de R$ 5.000, tem um desconto de 80%. Esses dois, fomento mulher, tem um prazo de até 1 ano para fazer uma devolução desses 20% mais juros. Então, são valores muito pequenos para serem devolvidos. A intenção do governo não é criar uma expectativa de um trabalho para que as famílias fiquem endividadas. É dar as condições mínimas para que elas se instalem no assentamento e tenha as condições de desenvolver as suas atividades produtivas. No início do mês, você reuniu-se com a ministra da Agricultura, também Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O que foi tratado de importante nesse encontro? Então, o programa Crédito e Instalação, ele foi remodulado do ano 2018, através do governo Temer. E nós levamos à ministra Tereza Cristina a importância do governo Bolsonaro, está alterando os valores, não seria nem alterando, mas seria trazendo uma melhoria nos valores, considerando que nós estamos passando por esse momento de pandemia e a inflação ela veio consumindo esses valores. Né? Então, a reposição em cima daquilo que seria justo para que as famílias pudessem ter
melhores condições de estar desenvolvendo suas atividades. Então, nós levamos ao conhecimento da ministra Tereza Cristina. Houve um convite da senadora Maílza Gomes para a gente estar com audiência junto à ministra Tereza Cristina. Também a deputada federal Mara Rocha esteve no parlamento reivindicando a questão habitacional. Ou seja, é o parlamento acreano que está buscando junto de uma política que é uma política nacional. Ela não é uma política só do Estado do Acre, é uma política nacional que visa dar as melhores condições para que as famílias possam se instalar. Em outras palavras, é a dignidade do homem do campo que está em jogo, né? Então, quando a gente está falando de habitação, qualquer um de nós, vocês que estão em casa, nós que estamos aqui, a gente tem sempre um desejo de irmos após o trabalho para nossas casas. O homem do campo não é diferente. Ele quer trabalhar, mas é ao retorno do trabalho ele quer estar na sua casa. Nada mais justo do que ter uma casa digna. E os valores são desatualizados, eles precisam ser atualizados. E a reivindicação dos parlamentares foi exatamente nesse sentido, de fazer melhorar esses valores para que a gente pudesse construir com qualidade. Existe uma proposta de tornar esse crédito inovador, com caráter mais empreendedor, é isso? Existe. Então, foi essa proposta que foi levada até a ministra para que pudesse ser comprada essa ideia de que é necessário melhorar o programa, trazer novas modalidades, inclusive a questão do turismo rural, que seria importante aqui na região. Nós temos um potencial gigantesco de estarmos aqui melhorando os espaços públicos, a exemplo do CROA, que é um assentamento lá em Cruzeiro do Sul, que tem toda uma história, um contexto histórico que precisa ser visitado pelas famílias, pessoas que moram no Brasil ou fora do Brasil, que poderiam conhecer, mas a estrutura é muito fragilizada. Então, a reforma agrária teria a ganhar com esse investimento, com essas possibilidades. A gestão do Sérgio Baium, que é o superintendente do INCRA, tem sido fundamental para que a gente pudesse avançar nessas políticas, né? Nós temos feito acordos de cooperação técnica com as prefeituras e com o governo do estado, no intuito de disponibilizar assistência técnica, já é um primeiro passo, né? E também está nos auxiliando com engenheiros civis para modular as casas, fazer o projeto elaborativo dessas casas, né? Isso é muito importante, mas a gente precisa avançar na política nacional, porque somente discutindo aqui na região não seria suficiente para a gente modificar essa situação. Entendi. A segurança alimentar também faz parte desse conjunto de prioridades, então? Com certeza. A segurança alimentar, ela se encaixa dentro de todas as modalidades aí produtivas, porque a partir do momento que tem um investimento na linha do apoio inicial, fomento e fomento mulher, ele, a princípio, ele vai defender a segurança alimentar. Vou produzir alimentos para que eu possa ter a minha família com segurança. O excedente dessa produção é que iria fazer com que as famílias pudessem estar vendendo, pudessem estar colocando um plus a mais na condição de ter um lado financeiro também. Então, o crédito de instalação, ele permite ter, de um lado, a segurança alimentar e gerar emprego e renda. E essa movimentação, ela é tão importante porque, às vezes, a pessoa só tem a impressão de que isso ocorre apenas dentro do campo. E todo investimento que é feito no campo, ele vai, de alguma forma, estar circulando no meio urbano. Então, o comércio local dos municípios, ele termina ganhando com esses investimentos do INCRA. Se a gente considerar, Muniz, a relação do Acre com o campo, 30% da população do Acre, ela está vinculada ao homem do campo. Ainda? Ainda está com esse viés. E se a gente tirar... Em alguns municípios, esse percentual é maior. É bem maior. Ou seja, tem municípios que praticamente... Meio a meio, né? Outros até mais, né? Até mais. Tem municípios que dependem das ações do INCRA para estar movimentando. Porque os recursos federais, muitas vezes, eles vão para comprar equipamentos, eles vão para fazer estrada, eles vão para fazer prédios. Mas o que chega na mão do assentado é os recursos do INCRA, que chega em dinheiro. Ou seja, eles não pegam um financiamento para ir através da associação, não. Chega na mão dele com um cartão benefício do INCRA. Com menos burocracia? Menos burocracia. E simples. Agora você falou até a burocracia. O que seria necessário para a família ter acesso a essas políticas públicas? Ele precisa ser assentado à reforma agrária. Ele precisa estar com seus dados atualizados junto ao INCRA. Ele precisa ter um CAD único, que é o cadastro do governo federal. Ele precisa
ter seus dados atualizados, se casou, separou, se de repente ele ingressou com a mulher na composição. Então, tendo essas informações, são suficientes para ele ter acesso a esse programa. Você me fez lembrar agora, chegar a noticiar de forma assim jocosa, de forma com um tom muito de humor, ou mau humor, que quando estava ainda cumprindo a pena, mas já estava em liberdade, o Darli Alves, acusado de mandar matar Chico Mendes, teve lá no Paraná acesso ao crédito do INCRA para investir. Como se fosse um crime isso. Ele já estava livre, estava cumprindo o seu problema, mas estava em liberdade. Por que não ia trabalhar? Qual o problema, né? Então, eu acho que esses pontos precisam ser esclarecidos de forma muito O objetivo das políticas públicas não é criminalizar ou descriminalizar algo. Quem está vinculado ao programa tem acesso e direito a esse acesso. O direito ele não visa distinguir quem fez isso ou quem fez aquilo. O que ele precisa estar é dentro de um perfil. Ele tem que ter um perfil. Que perfil é esse? Perfil da agricultura familiar. E que ele esteja vinculado a esse órgão. Se ele está vinculado, ele tem todo o direito de reivindicar, seja os créditos que forem necessários. Então, Moisés, tem outro detalhe também que nós temos, evidentemente, alguns problemas ainda no que se refere à pecuária propriamente dita. Mas, ao contrário do que muitos colegas jornalistas e ambientalistas afirmam do Brasil lá fora, a nossa agricultura hoje é a mais sustentável, correta do ponto de vista ambiental, da América do Sul. Então, isso deixa o INCRA ainda mais à vontade para avançar, né, apoiando esses pequenos produtores? Sim, de certa forma, o que acontece? O nosso estado é um estado preservado. Se a gente for observar aqui, existe sim um certo desequilíbrio de algumas pessoas que ainda atentam contra o desmatamento, mas ele não é público prioritário da reforma agrária. A reforma agrária é predominante e produtiva. Ela é que leva para a minha mesa e para a sua mesa os alimentos básicos, como são as verduras, como são as galinhas caipiras, que a gente costuma ir no mercado, né? E os pequenos agricultores, quando somados, eles se tornam grandes. Eles representam a maioria, então. Isso. E o INCRA tem uma característica fundamental, porque assim, ele não proíbe nenhuma atividade. Pelo contrário, ele incentiva que aquele que tiver a possibilidade de investir, invista. Então, se a pessoa acha que a possibilidade dele é trabalhar com gado, que seja o gado, se é com a horta, se é com a frutífera, se é com a agroindústria, que seja a agroindústria. Inclusive, tem até modalidades que podem parecer estranhas no mundo rural, como é o caso de um salão de higiene pessoal, um salão de beleza que as pessoas denominam. É possível ter isso? Sim, porque as pessoas fazem higiene corporal também no campo, né? Então, nós temos o artesanato, que é uma outra ferramenta. O homem do campo também pode ser vaidoso. Pode ser. Tem o direito de ser, tem o direito a de mulher ser vaidoso, mas também tem o direito de ser saudável, né? Ser saudável. E o que acontece? Quantos assentamentos tem ali? 1.000 famílias, 2.000 famílias, e essas famílias se deslocam até a cidade para fazer um tratamento como esse. E lá no campo poderia ser executado. Nós quando viajamos para outros estados, a gente quer levar a lembrança nossa do Acre. E o nosso artesanato ainda é fragilizado. Nós temos que melhorar isso, nós temos que melhorar a imagem do Acre, e o INCRA tem essa potencialidade, porque esses investimentos nossos, eles também podem ser empregados nessa área da bijuteria, da biojoia, dos artesanatos típicos da região. Bom, o senhor é nordestino, mas mora aqui há mais de 25 anos. Isso. Então, o senhor conhece muito bem a realidade do homem do campo em todo o Acre, seja aqui na capital ou no interior. Isso. Aqui próximo, nos municípios, acho que é Acrelândia, parte de Plácido de Castro também, acho que Capixaba, nós temos aí alguns que eles chamavam no passado, nos anos 60 e 70, de as 3 letrinhas, PAD, né? Projeto de Assentamento Dirigido, que deu certo naquele momento. Não é hora de incrementar isso agora? Então, os projetos de assentamento... Evidentemente, mas agora com a nova roupagem, uma nova realidade. Existe na reforma agrária algumas nomenclaturas que elas condizem com a situação da questão ambiental. A questão ambiental, ela que é definidora do modelo de assentamento que irá ser construído. Entendi. Inicialmente, o projeto de assentamento dirigido, porque tinha uma equipe técnica incumbida de estar ali dentro do próprio assentamento para dar as diretrizes, que foi o caso do Peixoto, né?
projeto de assentamento. Esse ainda é o maior de todos no Acre? Ainda é um dos maiores assentamentos. Mais bem sucedido, né? Também. E assim, ele entrou no processo de consolidação. Pela antiguidade, já foram disponibilizados títulos, a parte elétrica já chegou lá, abastecimento já chegou lá. Está consolidado. Então, consolidado. Não é um assentamento prioritário hoje para o INCRA. Existem assentamentos novos, né, que esses que estão iniciando, eles é que devem entrar com todo o gás para que aquelas famílias possam se estruturar, né? Aí nós temos, entre as modalidades, nós temos os projetos de desenvolvimento sustentável, os projetos de agroextrativista e os projetos tradicionais, né, que são chamados de IPAs, projeto que tem pouca disponibilidade de matas, né? Além disso, nós temos, o INCRA ainda tem dentro do seu entorno famílias que vêm de áreas do governo federal e do governo estadual, como são as florestas estaduais e as reservas extrativistas, que fazem parte do INCRA também para receber esses benefícios. Entendi. Muito bem. Eu acho que tanto esses podem ser incluídos também como espécie de agrovilas também? Então, a agrovila, o que nós temos mais próximo da agrovila aqui seria o projeto Bonal, o PDS Bonal. Qual é a diferença dele para o Pedro Peixoto, por exemplo? Então, o Pedro Peixoto, ele é no formato tradicional, onde as famílias teriam lotes demarcados, né? Já a Bonal, ela é uma espécie de área onde tem a área coletiva e as áreas que seriam um sistema de agrovilas, as pessoas estão mais afastadas da área de produção. Então, são formatos diferentes, mas que fazem parte do mesmo contexto da reforma agrária. Legal. Bom, a expectativa, então, dessa viagem a Cruzeiro do Sul? A expectativa é que essa semana a gente esteja lá visitando o município de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, com investimento na casa de 4 milhões de reais e as primeiras construções habitacionais no município de Marechal Thaumaturgo. A gente está indo para dar início a 35 unidades habitacionais e talvez contratar mais 300 unidades nessa região. Legal. Para encerrar, o superintendente esteve aqui recentemente e ele sempre falou em parcerias com outras instituições, governamentais, não governamentais. Como é que estão essas parcerias? As parcerias estão fluindo porque hoje a superintendência, ela tem avançado através de duas linhas de raciocínio. Uma é o crédito de instalação, que ele fortalece as famílias na área produtiva, e o outro é um programa que é fantástico, que é o Titula Brasil, um programa cuja finalidade é fazer a regularização fundiária no estado do Acre. Então, através dessa regularização, é que as famílias poderiam se qualificar e estar com a sua área, de fato, regular. Para isso, é necessário firmar acordos de cooperação técnica com as prefeituras municipais. E as prefeituras, no contexto geral, aderiram a esse programa, né? Então, assim, a gente acredita que no próximo ano isso vai avançar de forma bem significativa. Legal. Sessão Produção, a segunda entrevista está aí? Ou só mais um bloco com ele? Boa notícia aí, coordenador. Coordenador não, é coordenador mesmo. Coordenador. Né? Moisés Medeiros, você vai continuar com a gente no próximo bloco, ok? Isso, ok. E aí no final vai ter aqui berimbau, vai ter dança, vai ter música, vai ter capoeira, é isso? Isso mesmo. A gente vai ao intervalo comercial e volta em 3 minutos para continuar a conversa aqui com o Moisés Medeiros, coordenador técnico do programa Crédito Instalação do INCRA. Até já.